Em dezembro do ano passado, o governo Temer publicou a lista de contemplados do Bolsa Atleta, que receberão incentivo pelos resultados obtidos em 2017, e com isso veio a surpresa: um corte de quase 60% no orçamento do programa, se comparado aos anos anteriores. Pois é, o corte deve afetar, sobretudo, cerca de 700 jovens atletas e grandes promessas da categoria estudantil e base, que foram extintas. Para falar sobre os impactos dessa decisão, nós recebemos hoje 2 atletas olímpicos, o Diogo Silva, também repórter do Bom para Todos, e o Márcio Venceslau, que hoje é treinador de alto rendimento de taekwondo. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. A música aqui no estúdio é por conta da banda Abacaxepa. Estou aqui, Carol Cavesso, Bruna Limonda, Rodrigo Mancuso e Vinícius Furquim, bem-vindos. Obrigada, muito obrigada. E não esquece que nós estamos ao vivo pelo canal da Rede TVT, no YouTube e no Facebook. Se você quiser participar, é só fazer perguntas pelas nossas redes. Pergunta, deixa comentários, perguntas, participa aqui do bate-papo com a gente. Vamos começar vendo juntos os impactos no esporte com esse corte no Bolsa Atleta. Olha só, foi uma redução de 47,5% nas bolsas, com extinção das categorias atleta estudantil e atleta de base. O orçamento passou de 79,3 milhões de reais em 2018 para 53,6 milhões em 2019. De 5.830 contemplados na relação divulgada no fim de 2017, o número passou para 3.058. Esse número aqui, ó, contemplados em 2018, na verdade, então 5.830 atletas, e os contemplados em 2019, esse ano, no caso, 3.058. Vamos lá, olha, as 3 categorias que restaram são atleta olímpico e paralímpico. Teve uma redução de 412 para 336 atletas. Eles recebem uma bolsa de R$ 3.100. Atleta internacional subiu, passou de 765 para 982 atletas. A bolsa é de R$ 1.850. E atleta nacional passou de 3.955 beneficiados para 1.740. E a bolsa é de R$ 925. O impacto maior, sou eu que falo. É a perguntinha agora. Vamos começar o bate-papo com eles, né? Então vamos começar por aí. O impacto maior é em grandes promessas do esporte brasileiro, que receberiam uma ajuda pequena de R$ 300, mas que era fundamental para os atletas jovens, né? Sim, os atletas de base e estudantis, eles são atletas que recebem uma bolsa de R$ 370. É um valor pequeno, mas nós estamos falando de um público extremamente carente no nosso país e que estão na faixa de 14 anos de idade até 16 anos de idade. Então, ali já estão também no primeiro emprego. Então, o esporte também como um olhar do primeiro emprego. E que esse é um dinheiro para que eles possam pegar transporte e se alimentarem. Então, esse valor de R$ 370 basicamente é para isso. Não é para que eles possam comprar material esportivo. É que eles possam chegar até o treinamento e poder ter uma refeição pós o treinamento. Então, é uma maldade muito grande quando você corta da categoria de base, que normalmente são atletas que estão no Norte e Nordeste. Sim. E que tem uma dificuldade de locomoção muito grande e que impacta diretamente agora no acesso ao esporte. Então, esses jovens que ficaram sem a bolsa, agora eles também têm a dificuldade de ter acesso ao esporte e sabendo que o esporte é a profissão, é o emprego deles. Então, em regiões que você tem alto índice de desemprego e uma evasão escolar muito grande, você tirar o único apoio e a única motivação que muitos jovens têm de ir à escola e de ter uma profissão é uma maldade muito grande. Agora, a geração de vocês foi a primeira a receber Bolsa Atleta? Isso. O Márcio podia falar a respeito. Nós começamos a receber a Bolsa Atleta. Não, ele está com lapela. Isso, foi. Eu errei. Começamos a receber a Bolsa Atleta em 2005, né? Assim que eu participei do Campeonato Mundial, eu fui vice-campeão mundial. E consegui pleitear a bolsa internacional, que na época era no valor de 3.100. Então, assim, para mim, que não tinha nada de benefício como atleta, receber uma bolsa de 3.100 para mim foi assim, a maior conquista, né? Além da medalha, essa foi uma das maiores conquistas. Isso, para mim, ele refletiu de uma forma muito positiva na minha vida profissional como atleta. Por quê? Porque no Diogo próprio mencionou aqui, a gente sai de casa, ir até o local de treino,
se alimentar antes, né, de treinar, durante o treino, pós o treino, depois voltar, tudo isso tem um custo. Esse custo alguém precisa bancar. Se você não tem um patrocínio, alguma coisa do gênero, você não consegue se manter. Então, essa bolsa ela veio para beneficiar nesse sentido. Então, a minha vida, do meu irmão também, que foi atleta olímpico, ela mudou absurdamente. Sim. E nós Além disso, falando, desculpa, pode nós falar. estamos falando também de jovens e adultos de periferia, né? E de esportes que não têm acesso à televisão, não têm acesso a patrocínio, então, sem incentivo do poder público, praticamente eles não conseguem se autogerir. Claro. E quando é de nível internacional, como eu e o Márcio fomos, a nossa cotação é em dólar. Então, mesmo que a bolsa seja 3.100, se for pensar que o dólar hoje está 4-1, a gente tem menos de R$1.000 para chegar até a Espanha, para chegar até a Coreia do Sul. Então, assim, é irrisório. Quanto mais o nosso nível aumenta, esse valor ele aumenta também, porque a nossa cotação passa de ser nacional, no real, e passa a ser em dólar. Agora, a gente pensa assim, quando se oferece a Bolsa Atleta, há quem diga que é a mesma situação de Bolsa Família. Acomoda a pessoa, cria vagabundo, isso aqui. É o contrário, né? Porque quando você recebe um incentivo do governo, você cria uma responsabilidade, não só com aquilo que você está recebendo, como com a sua atividade mesmo, não é? Com os Você quer fazer jus também, àquilo, sim. correr atrás do resultado, não é assim? Sim, é como se a gente fosse pensar que um jovem ganhou seu primeiro carro, ele vai pegar o carro e jogar dentro do rio. É a mesma ideia de pensar que alguém vai ganhar uma bolsa de incentivo público que ele precisa e que ele vai se acomodar com aquele investimento e que é um investimento pouco, pequeno, é baixo, né? É para que você consiga continuar exercendo a sua profissão. Então, no nosso caso, por exemplo, a partir do momento que nós tivemos o benefício, porque eu estava nos Jogos Olímpicos de 2004, então em 2005 foi o primeiro ano que a bolsa entrou em vigor. Então, fui um dos primeiros atletas do grupo esportivo até a bolsa. Até 2004 era desesperador, porque muitas vezes tinha um campeonato mundial. Por exemplo, nós tivemos uma experiência que a gente estava classificado para o campeonato mundial da Alemanha em 2003 e que um mês antes a gente descobriu que não tinha dinheiro para ir. A Confederação Brasileira simplesmente falou, a gente não vai ter dinheiro para levar vocês e a gente não tinha como ir. Então, um sonho que a gente estava trabalhando há mais de 6 meses para poder conquistar uma vaga olímpica, de repente foi anunciado dessa forma. Então, quando veio a bolsa, isso não era um problema que a gente tinha mais. E aí a gente começou a estruturar também a nossa família, né? Porque esse dinheiro também é para que você consiga fazer um supermercado. Porque tem um aspecto desse corte que cortou de quem ganha menos, né? Cortou a base e o atleta jovem. Agora, os figurões vão continuar recebendo. Alguns figurões vão continuar recebendo. Por que isso? Porque o retorno é mais rápido? Por que se continua investindo no atleta que já tem uma certa notoriedade e não na base? Isso é uma cultura esportiva que nós podemos falar. O Brasil não tem cultura esportiva, né? Então, se a gente tivesse uma cultura esportiva, a base já estaria na escola. A estruturação toda do esporte já estaria na escola e o segundo passo, as universidades e depois o topo, o alto rendimento, né? Então, como a gente não tem essa cultura, tudo fica mais caro para nós. Você tem o grupo dos atletas de elite, que são os atletas olímpicos, que tem uma bolsa que chama Bolsa Pódio. Essa bolsa ela varia de R$5.000 a R$15.000. Essa bolsa não deve pleitear 100 atletas no Brasil, porque ela é o topo, né? Mas a base, praticamente, é onde mais tem atleta. E são moradores de comunidade, moradores de favela, moradores da periferia. Agora, por que corta da base? Primeiro, porque você tem o olhar de que essa ascensão do esporte muitas vezes também provoca um questionamento crítico. Então, mais pessoas vão estar tendo acesso e questionando o porquê, né? Porque esse montante não chega nessa base. Assim como foi com nós, quando a gente começou a questionar os grandes poderes. Então, você tem esse corte, assim como que é a escola sem partido. Você começa a cortar a base, para dificultar o acesso, para diminuir o questionamento. É uma decisão totalmente política, É uma né? decisão política, Sim. é um plano político. Sim. Então,
a gente tem que ficar atento para poder ter um entendimento desses desdobramentos que vão acontecer daqui para frente. Sim. Agora, Márcio, na sua vida, como é que foi quando você recebeu o Bolsa Atleta? Você e seu irmão? Então, é o que eu estava dizendo, né? O fato de ter entrado essa bolsa, ela mudou muito a nossa vida na questão financeira. Então, assim, se você tem um sonho, por exemplo, de querer ser campeão mundial, pan-americano, sul-americano, ou atleta olímpico, você precisa ter uma base. E essa base, ela tem um custo. E esse custo, alguém precisa bancar. Né? Se você não tem um patrocínio, não tem um patrocínio, alguém precisa bancar. E depois que surgiu essa bolsa atleta do governo, isso levantou a autoestima de vários atletas. Sim. As pessoas que estavam praticamente desistindo do esporte, estavam desgostosas com o esporte, elas passaram a olhar de uma forma diferente porque sentiu segura. Né? Então, por exemplo, hoje se você for um atleta de taekwondo, que nem foi eu e foi o Diogo, ele está se tornando um esporte caro. Por quê? Porque você precisa comprar meia eletrônica, capacete eletrônico, colete eletrônico. Antigamente não era nada eletrônico, hoje é. Hoje um custo desse aqui é nada mais, nada menos do que 50 mil. O equipamento? É equipamento geral. E antes não era? Não era. Puxa um colete você pagava na faixa de uns R$300 no máximo. Assim, viabiliza muito a prática do esporte. E você já vivenciava o esporte. Hoje mudou. Puxa. Segunda coisa que mudou, eles criaram um ranking internacional. Então, para você estar entre os melhores do mundo, você precisa estar rodando o mundo inteiro. Para rodar o mundo inteiro, tem um custo. Esse custo alguém precisa bancar, que nem eu estou falando. Então, assim, essas bolsas que nem foram citadas aqui, desde a base até a bolsa pódio, elas vieram somando. E consequentemente, o Brasil ele veio trazendo resultado. Eu trouxe resultado, meu irmão, o Diogo, todo mundo do taekwondo deu uma evoluída absurdamente. Tanto é que a gente costuma dizer que a nossa geração foi a geração mais vencedora que teve até o momento, né? Pode ser por conta disso? Pode ser, não sei. Claro. Mas também a gente se dedicava muito aos treinos, então juntou a nossa dedicação junto com esse investimento e fez com que a gente alavancasse dentro do esporte. Então, assim, você fala que você vai cortar a bolsa de alguns atletas. É uma coisa que você está andando para trás. Não tem como. Como é que você vai pagar 50 mil num sistema eletrônico de taekwondo? E com as competições aí para acontecer. Como é que você vai rodar um mundo sem... Agora tem o outro lado da história que é o seguinte, patrocinando quem já tem uma carreira consolidada, tudo bem, o retorno vai ser de publicidade, tudo isso vai ser imediato, vai ser bacana, etc. e tal. Mas essas pessoas devem estar provavelmente chegando ao final das suas carreiras. Não vai haver uma reposição porque não se investe na base? Quer dizer, acaba ali? O que acontece? A questão é justamente essa, né? Por isso que o nome é base, né? A base é para manter quem tá saindo de lá, eles vão subindo para poder chegar no topo, né? Então fazer esse corte para a base, cara, é uma coisa que, assim, o esporte ele vai desanimando, vai acabando. E aí quando a gente chega nos Jogos Olímpicos, a gente vê lá o quadro de medalha. Estados Unidos, primeiro. China, segundo. Sabe, o Brasil está sempre lá embaixo. Aí todo mundo pergunta, por quê? A resposta está aqui. Porque todos os países, eles investem. Um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, no Irã, o Diogo sabe, que é um país que tem o taekwondo fortíssimo. Qualquer atleta que ganha uma medalha olímpica ou internacional, eles ganham um carro de presente, uma casa de presente, uma bolsa pro resto da vida. Coreia, mesma coisa. No Brasil, você ganha o quê? Ali a gente não está ganhando, eles estão... Tirando. O pouco que você Então, assim, quando você vê o quadro de medalha, você passa a entender o porquê. Sim. Nos bastidores. Os bastidores é isso. Não tem segredo. Ou seja, o fator financeiro, ele movimenta o esporte, incentiva todo mundo. Claro.